Ouvimos tantas coisas, né? Como Deus tem falado ao nosso espírito neste lugar, desde que chegamos. Todos esses louvores que foram entregados ao nosso Deus. Que coisa incrível, né? Algo maravilhoso. E essa canção, além de uma outra que eu tenho ouvido muito, e a canção tema também da nossa convenção, que é Atos 2, todas têm mexido muito comigo, têm falado muito, têm queimado muito em meu espírito. E alguém disse para mim: pastor, a senhora gosta dessa canção? A hora que os meninos estavam ensaiando, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida. E a senhora gosta? Eu falei: eu só não gosto mais, porque quando eu canto ela, eu percebo que tem muita coisa que eu ainda não estou fazendo. Meu Deus! Nós estamos cantando demais e fazendo de menos. Sabe, tem uma certa passagem na Bíblia Sagrada, eu não estudei ela para te dar detalhes, mas o Espírito Santo me trouxe ela à mente enquanto eles cantavam. E ela diz assim, essa passagem, que Jesus ia ser feito um banquete. Se você estiver desligado, alguém liga para mim, tá bom? Iam fazer um banquete. E aí convidam as pessoas para o banquete. E um diz assim: não, eu não posso porque eu tenho que casar. Ah, eu não posso porque eu vou receber uma herança, eu tenho que estar lá para dar, né, para me apropriar da herança. Ah, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Amados, se nós formos olhar para essa palavra, ela está mostrando situações rotineiras. Situações que acontecem todos os dias, situações que nós estamos vivendo e falando todos os dias, mas aquele era o banquete do Senhor. E ele estava convidando as pessoas para aquele banquete, mas as pessoas não podiam ir, porque elas tinham que ir a um casamento, porque elas tinham que enterrar o pai que morreu, porque elas tinham que receber uma herança que ia ser entregue a elas. O que o Senhor estava nos mostrando, amados? Que nós viveríamos dias onde o banquete do Senhor estaria posto, mas nós teríamos tantas coisas para fazer, tantas coisas para realizar, tantas coisas para decidir, tantas coisas para participar, que nós deixaríamos de estar no banquete dele. E nós estamos achando que está tudo normal. Não está tudo normal. Porque não dá para ser assim e cantar essa canção, que é por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Porque não é por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Nós estamos gastando a nossa vida por nós mesmos. Nós estamos gastando a nossa vida pelas coisas que nós queremos alcançar, pelas coisas que nós queremos conquistar, pelas coisas que nos importam. Não é por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Amado, se a gente decide colocar lá de manhã ou à tarde, depois do almoço, que nós precisamos fazer uma vigília, que nós precisamos clamar, que nós temos que nos levantar em oração, nós conseguimos 2, 3 pessoas para participar. Mas se às 6h30 você manda um convite para alguém que às 7 vai ter um churrasquinho, as pessoas conseguem ir. Elas conseguem desmarcar. Elas conseguem participar. Mas elas não conseguem estar na igreja orando. Ah, a pastora colocou lá, mas eu não vou não, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada. É por ele que você está gastando a sua vida? Tem certeza que você vai cantar isso? Porque tem parte que eu me calo nessa canção. Eu prefiro usar ela no meu secreto, porque aí eu sei quando eu posso falar e quando eu não posso. É ele que tem sido o centro da sua vontade. Porque eu não sei se você percebe, mas quando ele é o centro da sua vontade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu amo a Deus, mas pastora, está tudo dando errado. Então você não está amando ele da forma
amar, porque amar é entregar. Amar é não medir esforços para estar no banquete dele. Amar é não medir esforços para estar sentado à mesa com ele. E nós vamos falar nesta tarde, a primeira palavra, meu Deus, que responsabilidade. O tema da nossa mensagem é Convergentes, isso que eu estou falando já está dentro dela. O que é convergência? Convergência é uma palavra que vem do latim convergentia. Refere-se ao ato ou resultado de convergir, converter, dirigir a um ponto em comum. É um substantivo que fala sobre uma situação. Convergência é um substantivo que mostra o ato ou o efeito de que algo que vai para o mesmo lugar, para o mesmo ponto. Isso é convergência. A palavra vem do verbo convergir, que significa encaminhar-se para o mesmo ponto em comum. Ou seja, pontos que afluem e convergem para o mesmo local. Agora eu quero que você olhe essa imagem. Pode projetar a imagem para mim. Aleluias. Isso é uma convergência. Aquilo também é. 3 pontinhos. Convergência. Olha essa imagem. Amados, existe algo que nós precisamos entender. Quando nós falamos de convergência, que é o efeito de caminhar para o mesmo lado, para o mesmo ponto em comum. Esse símbolo aqui, essa imagem nos mostra algo. Aquilo ali é uma lente. E tem uma coisa que a química, a física, a biologia, todos os estudos, todas as áreas de estudos, elas mostram uma coisa em comum. Só se pode usar, só se pode ter o efeito de convergência, coisas, objetos, elementos ou forças que têm a mesma origem. Você não entendeu nada ainda. A convergência, ela só pode acontecer com elementos, forças, objetos que têm a mesma origem. Por exemplo, aquilo é uma lente. Existe uma lente, os fotógrafos aí de plantão, existe lente convergente e lente divergente. E a lente convergente, ela atrai todos os raios, os brilhos, as luzes para ela. Ei, mas preste atenção. O ponto não é ela. O fator convergência acontece depois que passam por ela. É o passar por ela que faz o fenômeno da convergência acontecer. É quando toda a luz que a lente do fotógrafo ela consegue captar, quando toda a luz, todos os raios, os brilhos, que são da mesma origem, eles são trazidos para a lente. Eles não se encontram. Ali a lente não é o ponto comum onde todas se encontram e se tornam um só, não. É quando passam por ela, todos se encontram num ponto comum. Então agora nós vamos lá para a palavra de Deus em Atos 2. Os que criam mantinham-se e tinham tudo em... Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amados, olha só. Eu quero ir com você hoje, porque quando a igreja primitiva vive isso aqui, quando a igreja primitiva ela vive essa experiência de todos estarem juntos e terem tudo em comum, havia acontecido já antes da igreja de Atos,
havia acontecido algo. Havia um homem que precisou deixar a sua glória e nascer como homem para trazer o governo de volta para a mão daquele que já tinha sido entregue. Por que Jesus não veio como filho de Deus? Porque ele precisava vir como homem, para como homem entregar para mim e você, humanos, humanidade, a essência que havia se perdido, aquilo que vinha de Deus Pai para nós, a essência que Deus colocou em nós. Jesus precisa vir como homem. E eu vou compartilhar com vocês uma das passagens que eu mais amo na palavra de Deus, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E eu quero que você abra comigo em João 17, porque antes de viver Atos 2, antes da igreja de Atos 2:44, teve que ter um Cristo que chorou e que clamou e que intercedeu por mim e por você, e que entregou tudo que ele tinha, ele convergeu tudo ao Pai. Jesus converge tudo ao Pai. A lente, amados, da nossa, a lente que nos atrai é Jesus Cristo. Sabe, é Jesus Cristo, amados, que trouxe para nós essa atmosfera. É como se fosse um portal. Não vai sair daqui falando besteira que a pastora Kelly pegou que tem portal, tá bom? Mas tem, mas não é isso que eu estou falando. É passar em Cristo, é por passar nele, é por passar na vida dele, é por deixar a vida dele passar na nossa. Não tem como estar num ponto em comum, não tem como irmos todos no mesmo propósito, se não passarmos por Cristo. Foi por ele, foi através dele, foi nele. João capítulo 17. Olha só, esse texto é mais conhecido como oração sacerdotal de Jesus. Essas palavras, Jesus, na verdade, ele inicia ela lá em Atos 13. Você lê lá um pouquinho do que foi essa situação que Jesus passou, que Jesus viveu. Mas João, ele relata momentos antes de Jesus ser entregue para ser crucificado. E Jesus, ele está orando e ele está falando com o Pai. Jesus está falando com o Pai. E em 26 capítulos. Ei, presta atenção. Em 26 versículos, ele usa 5. Abrindo o seu coração. E ele usa 21, intercedendo por mim e por você. Mas quem ia para a cruz era ele. Mas ele usa 21 versículos, intercedendo por mim e por você. E a palavra do Senhor diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai. E aquilo que Jesus faz é modelo para nós fazermos. Então, quando nós oramos, nós dizemos: Pai. Ei, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: está orando para Jesus, está orando errado. O nosso modelo é Jesus, ele orou ao Pai. Pastora, mas Jesus estava aqui na terra, depois ele ascendeu aos céus, corpo, glorificado. Ele voltou, está lá na direita de Deus Pai. Eu posso orar a Jesus? Não pode. Porque Jesus já tinha subido. João orou ao Pai, Paulo orou ao Pai, Mateus orou ao Pai, Lucas orou ao Pai, ninguém orou a Jesus. Eu não sei o que estão orando a Jesus hoje. É o Pai. Tudo que pedires ao, crendo em meu. É o Pai que nós pedimos, em nome de Jesus, porque Ele intercede por nós. Mas vamos lá,
Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Porque quando o pai é glorificado, o filho é glorificado. Pai, pois lhe deste autoridade sobre as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus está falando de salvação. Esta é a vida eterna. Olha só, para que deste, Senhor, glorifica o meu nome, eu glorifico o teu nome, para que o meu nome também seja glorificado. Sem dar glória ao Pai, não tem como ser glorificado o Filho, amados. Tem que dar glória ao Pai para o Filho ser glorificado. E Ele diz: todas as vidas que o Senhor me entregou, eu entrego a ti. E Ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Não era glória na terra que Jesus estava pedindo. Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha só, Jesus já parou de dizer sobre ele. Ele fala só de nós agora. Meu Deus. Nos primeiros 5 versículos, Jesus fala de salvação. E nos próximos versículos, até o 14, o Senhor vai falar de segurança. Vamos lá? Agora eles sabem: tudo o que me deste vem de ti. Pai, eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aleluia. Enquanto estava com eles, eu protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, Pai, eu vou para ti. Você está entendendo que Jesus estava orando, falando com o Pai? Quando você lê esse texto, você tem que imaginar ele falando com Deus. Agora, digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Nesses versículos, o Senhor Jesus, Ele está clamando por proteção, para que fôssemos protegidos e guardados nele. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora o Senhor Jesus começa a falar de santificação. Primeiro, salvação. Depois, aleluias, ele fala de segurança. E agora ele fala de santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é pela palavra de Deus que nós somos santificados. É viver a palavra, é cumprir a palavra, é amar a palavra, é andar na palavra. Não dá para fazer isso se não ler a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei. O Senhor está falando de santificação, e Ele está dizendo logo em seguida de um envio que iria acontecer. E Ele diz que o envio, assim como foi o dele, seria o nosso.
me santifico, para que eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Olha só, amados, Jesus agora, Ele está falando de uma santificação, e Ele não está falando apenas dos que estavam com Ele, mas daqueles que viriam após Ele. Glória a Deus. Eu e você. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim. Não, volta o versículo anterior para eu finalizar. A minha oração não é apenas por eles, peço também por eles que crerão futuro em mim, por meio da mensagem deles que eu estou deixando. Eu estou deixando eles, Pai. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, eu não estou orando só por eles, mas eu estou orando por aqueles que ainda crerão através da vida deles. Através da vida daqueles que eu estou deixando, para que todos sejam um. E agora o Senhor então começa a falar de unidade. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que aqueles também estejam em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Se a igreja não manifestar a unidade, não tem como provar que Jesus veio. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Tem gente querendo participar da glória de Deus, viver da glória de Deus, mas não consegue ser um com o seu irmão. Não vai viver a glória de Deus, não vai participar da glória. Ei, se não dói a ferida do teu irmão, você não é um com ele, e você não participa da glória. Por isso que a igreja hoje está vivendo, amado, cheia de mimimi, cheia de coisinha, porque é o seu umbigo que importa. Não importa o outro, não importa a dor do outro, não importa a tristeza do outro, importa ele. Ah, pastora, mas a senhora não viu o que fizeram comigo? Mas e o que você está fazendo com o outro? É isso que importa. Porque quando eu vou diante de Deus, amados, não importa o que fizeram comigo ou para mim, o que importa é o que eu estou fazendo para Ele. Porque o papo é reto, entendeu? Aleluia. Deles a glória que me deste, a glória foi dada para quê, igreja? Para que eles, fala comigo, a glória foi dada para quê? Para que eles sejam um. Como nós somos um. Jesus falando, é como eu e o Senhor, papai, somos um. E neles, e tu em mim, que sejam levados à plena. Que sejam levados à plena. Para que, igreja? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Estamos amando tanto a Jesus. As canções são tão maravilhosas para Jesus. É um amor por Jesus. Vem, Jesus, vamos comigo. Ai, Jesus, se o Senhor não for, eu não vou. Não estamos nem lembrando que quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Não é Jesus. E Jesus não vai com você em lugar nenhum. Ele está lá na testa de Deus, do ladinho. Quem está caminhando com você é o Espírito Santo, meu querido. E a canção que nós cantamos é maravilhoso, né? Que aconteça igual aconteceu em Atos 2, mas não vai acontecer. Porque já foi derramado. Agora tem que fluir. É de nós. Está em nós. Agora sim, é claro, eu entendo, irmãos, eu não vou levar na ignorância, eu não vou cantar, porque não vai acontecer o que aconteceu em Atos 2. Não vai mesmo, não vai derramar, não vai cair, porque já foi derramado, já está aqui na terra. Mas o que eu quero que aconteça é a mesma unidade, é o mesmo amor, é a mesma entrega que foi promovida pelo Espírito Santo naquela situação, que seja promovido na igreja de hoje, na igreja do agora. Irmão, quando que você ora e você chora por aqueles que vão vir após você? Quando que nós oramos
oramos e choramos por aqueles que vão vir através da minha vida e que vão dar continuidade ao legado. Quando que nós vamos viver essa experiência? Para que o mundo saiba, olha, sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Irmãos, ei, Deus te colocou na mesma posição de Jesus Cristo e você não estava nem pronto para assumir isso. Ele me colocou no mesmo lugar, Jesus. Uau, Ele está dizendo, Pai, que a glória que o Senhor me deu para mim, porque me amou antes da criação do mundo, não volta. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes que estão comigo sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E olha só, depois disso, nasce uma igreja convergente. Aleluia! Tudo que Jesus fez, igreja, tudo que Jesus fez foi ser um instrumento que nos atrai para fazer através de nós pessoas convergentes. Jesus Cristo, Jesus Cristo, amados, a convergência para a nossa vida, ela foi através de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que foi essa porta que nos atraiu para Ele. O amor dele nos atraiu, mas não é nele que eu me torno um. É quando eu passo além, é quando eu vou mais para frente, é quando eu continuo vivendo naquilo que Ele me entregou. Porque a palavra de Deus lá em Atos 2:44, que ela diz que todos tinham tudo em comum, amados. Ela está falando de uma igreja que não vive mais apenas a sua vontade, mas é uma igreja que vive entendendo o seu papel na sociedade. Convergência é o ato ou efeito de sermos atraídos através de alguma coisa, mas é por permanecer atraídos que nós nos tornamos como pessoas que têm algo em comum. Se aquela luz que ilumina antes de chegar na lente, ela for cortada, ela for impedida de alcançar aquela lente que faz a convergência, ela não vai se tornar um ponto em comum. E lembra o que eu falei? Só pode haver a convergência. Física, biologia, matemática, química, tudo mostra isso. Só pode existir convergência quando são pontos, são elementos, substâncias da mesma origem. Ei, qual é a tua origem? Ei, qual que é a tua origem? Nós somos atraídos por Jesus Cristo. Jesus, nessa oração, ele fala de salvação, segurança, santificação e unidade. Acabou? Não acabou. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva,
A nossa igreja mãe. Ela é plantada, ela é gerada no Espírito para produzir o mesmo efeito que Jesus produziu na terra. Atos 2 é um simples relato. É um simples relato. Aleluia. Tá geladinho isso aqui, né? Vou beber. Atos 2 é um simples relato, amados. Né? Os versos ali 41, 42, 44, que é o nosso tema. É um simples relato do que o Espírito Santo produz através da vida da igreja. Olha só o que diz a palavra. No verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles tinham uma casa em comum, amados. Eles tinham tudo em comum, era dinheiro. Não, amados, não era sobre isso. Eles tinham o mesmo foco, a mesma visão, a mesma prioridade, a mesma intenção. Sabe por quê? A Torre de Babel estava sendo construída porque eles tinham tudo em comum. O propósito, o foco, a direção, a língua. Eles tinham tudo em comum. Porque eles queriam alcançar um objetivo, que era construir uma torre. Mas aquilo não ia ser bom e Deus então confunde as línguas. E cada um falando uma língua diferente, agora não era mais possível cumprir um propósito que era humano. O propósito era humano. Mas lá em Atos 2, nós vemos o propósito que veio do trono de Deus para a igreja. E agora, amados, aquela lente de convergência, sabe? Ela agora é o Espírito Santo de Deus. Aquela lente de convergência, amados, que num determinado momento foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que nos atraiu para Ele. Agora essa lente de convergência é o Espírito Santo, porque Ele diz: eu vou, mas eu vos enviarei outro, o Paracleto, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele estará convosco. Ele vai estar com você, hein? Eu estou caminhando para o final e tem muita coisa que eu quero que você entenda. Mas eu não quero passar do horário. Olha só, a igreja primitiva, amados, a palavra do Senhor diz que eles permaneciam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam juntos nos templos e nas casas. E a palavra do Senhor diz que eles caíam na graça da cidade. E Deus, quem igreja? Quem igreja? Ia acrescentando os que hão de ser salvos. Amados, para nós vivermos esse efeito de convergência, de estarmos todos no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo foco, nós precisamos, obrigada meu querido, nós precisamos entender, igreja, que nós temos que cumprir esta palavra.
Nós temos que caminhar, tem que ser um propósito em comum nosso. A oração, o partir do pão, as orações, o jejum, o propósito de vida, para onde eu vou caminhar, em que direção eu vou. Isso tudo tem que fazer parte do meu dia a dia. Quando eu acordo, a minha vontade tem que ser para aquele que me chamou. Amados, o Espírito Santo está nos atraindo, mas ele só pode atrair elementos da mesma origem. Eu e você temos a origem dos céus. Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos fez. Aí, olha só, a igreja vive essa experiência. Amados, não se distraia. Eu sei que esquentou um pouco pela queda de energia, eu sei que estão chegando muitos queridos aí, mas não se distraia. Olha só, a igreja agora, de Atos 2, ela está caminhando, e a palavra do Senhor diz que porque eles não têm nada, amados, nada que desfavoreça, eles continuam caminhando na oração de Jesus Cristo. Eles foram salvos, eles estão guardados, eles se santificam e eles mantêm a unidade, porque a única coisa que faz a glória de Deus se manifestar é a unidade. E aí então a igreja começa a caminhar. E nós lemos, amados, que Deus ele começa a dar um propósito. E Deus ele começa a fazer com que aquela igreja comece então a crescer. Porque Ele vai acrescentando os que hão de ser salvos. E quando nós vamos lá, amados, no livro de Efésios, no capítulo 4... nós vemos no versículo 11, a palavra do Senhor diz que o Senhor mesmo, Jesus Cristo, aquele que subiu, Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns outros para mestres. Mas não é só isso, igreja. Por que Ele entrega isso? Por que a palavra de Deus diz que quando Ele vai, Ele era o nosso efeito de convergência estava em Jesus. Lembra? Quando passamos por Ele, passamos a caminhar por um ponto em comum. O ponto comum não é Ele, é através dEle. E quando nós vamos através dEle, nós começamos a então caminhar como a igreja que Jesus orientou. E ele diz assim, lá em Efésios nós vemos o relato que aquele mesmo que desceu é o que subiu, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que, pastora? Por que, profeta? Por que Deus faz isso? Por que Jesus entrega os 5 ministérios que estavam nele para alguns de nós? Qual que era o objetivo? O objetivo está em alguns versículos antes, para que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Jesus não está mais aqui, mas Ele dá o Espírito Santo, que além de dar a nós os seus presentes, porque os dons espirituais são presentes, não são nossos, são presentes. Vamos lá. É do Espírito Santo, continua sendo dele. O dom de profecia é dele, o dom de interpretação é dele, o dom de discernimento é dele, o dom de curar é dele, é do Espírito Santo. Ele usa como a necessidade da igreja, ele usa como a igreja precisa, mas aqui nos dons ministeriais ele diz que dá ao homem para que a igreja chegue à unidade de varão, à unidade perfeita, à condição de varão perfeito. Para viverem essa unidade, para que haja manifestação da glória de Deus, para que não cesse, amados, a manifestação da glória de Deus. A igreja precisa viver isso.
Lá em Efésios 4:25, um pouquinho para frente, diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Não fala porque somos membros de Cristo. Uau! Somos membros uns dos outros. Vamos! Você já viu membros do corpo saindo cada um para um lado? Você já viu o bracinho saindo para cá, outro bracinho saindo para lá, pastor? Olha, ei! A igreja vive uma experiência tremenda com o Espírito Santo. E agora eles têm o Espírito Santo. Ei! E nós também temos o Espírito Santo. Ele já foi derramado, não vai ser de novo, não. Ele já foi. E agora, Ele tem que estar em nós. E se Ele está em nós, nós andamos em verdade. E se nós não andais em mentira, andais em verdade, uns para com os outros, porque vós sois membros uns dos outros. Depois que Jesus ascende ao céu e dele os ministérios são dados aos homens, para que nós cheguemos à unidade da fé, à condição de varão perfeito, diz a palavra do Senhor, para que nós, amados, manifestemos a glória do Senhor, ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura completa de Cristo. Ele continua dizendo: e não mintais, mas falai a verdade ao teu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você sabe o que tem destruído a igreja, meu amado? O que tem destruído a igreja é a nossa hipocrisia, é a nossa mentira, é a nossa falsidade. Meu querido, você é incrível. Nossa, eu fico boba com o pastor Rafael. Nossa, eu tiro o chapéu para ele. Nossa, mas o pastor Rafael é difícil. Nossa, aquele ser já devia ter feito e não fez. Ele nunca faz, está sempre atrasado. Ei, você está cortando o seu próprio braço. Você está machucando o seu próprio corpo. Somos membros uns dos outros. Pastora, mas eu não estou mentindo. Não, então fala a verdade para ele, não para o outro. E não é sobre, eu falo mesmo, doa quem doer, porque eu não sou fingida, eu falo a verdade. Muitas vezes é falta de ética, falta de educação. Isso tem que ser em amor, meu querido. Sabe, pessoas de verdade amam de verdade. E quando a gente ama de verdade, a gente fala a verdade. Mas não é verdade para condenar, não é verdade para machucar, não é verdade para oprimir. Não é verdade, amados, para consertar. Sabe, pastora, nós temos feito e não temos crescido. Por quê? Porque Deus não tem achado graça, porque nós não temos caído na graça da cidade, porque quando estamos caídos na graça da cidade, diz a palavra de Deus em Atos 2, que Deus é quem acrescenta os que hão de ser salvos. Esses dias eu falei para os líderes, eu falei, nós estamos tendo um crescimento incrível, amados. Está incrível isso. E de repente começa a parar o crescimento. Por quê? Porque nós não temos capacidade para crescer mais, não, amados. Porque a convivência, o dia a dia e a rotina começa a trazer na nossa boca palavras de acusação, palavras de condenação, palavras de crítica. Ei, igreja, eu tenho uma coisa para te falar. Somos nós que estamos com
a responsabilidade de sermos os convergentes dessa terra. Você entendeu o que é convergência, mas talvez você não entendeu o que é convergente. Convergente é a pessoa que tem a propriedade necessária para pegar o que é necessário e levar ao ponto determinado, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Ei, igreja, eu preciso te falar uma coisa. Se você tem uma dificuldade com alguém, você precisa falar para ela da sua dificuldade. Sabe por quê? Porque quando você fala para o outro, o diabo pega isso como uma brecha e ele usa contra a igreja de Jesus Cristo. Ele usa porque ele não quer que cresça. E se você tem um ponto em divergência com alguém, irmãos, e não é que nós não vamos ter, nós vamos ter. Mas nós precisamos ser de verdade. De verdade, pastora. Sabe quando olha no olho e você não... Sabe, as pessoas acham que aquele texto que diz assim... Qual é o texto que fala, né? Que aquele que está em Cristo não anda mais no escuro, mas anda na luz, né? Tem pessoa que acha que ela é um lampião, que onde ela passa ela vai iluminando. Não é sobre isso não, meu querido. É sobre ser de Cristo e em ti não haver nada que não seja a verdade. Sabe aquela história? Ai, mas eu falei para fulano porque eu tenho... Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou, pastora, mas eu acho que isso às vezes acontece porque a pessoa tem mais facilidade com o outro, então ela fala com o outro. Eu falei, não, minha querida, ela tem que falar com a pessoa que ela tem dificuldade, ela não tem que falar com o outro. Jesus, ele disse, eu vou... Mas eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade. Não dá para ter o Espírito da verdade se eu ando em mentira. É uma falsa humildade, irmãos. Não, isso não é aqui não. Nem lá nas igrejas do pastor, nem lá na Uberlândia, nem em Barretos, não sei se já tem alguém de Barretos aí, não é lá não, e nem aqui. Mas sabe, irmãos, ei, pessoas que não conseguem entender o propósito de Deus na vida dela. Estão vivendo como se fossem compreensivas, como se fossem humildes. Rasga o teu coração diante do Senhor, fala que você não está entendendo e pronto. Ai, pastor Rafael, o senhor me chamou. Ai, eu nem sou capaz, pastor. Tem tanta gente capaz, pastor. Nossa, mas o senhor me chamou. Eu nem tenho essa capacidade. Para, irmão. Para. Sabe? Ai, pessoa é tão incrível, pessoa é tão maravilhosa. Ai, você é tão linda. Nossa, mas fulana de tal tá feia, né? Igreja, sabe o que nós temos em comum? A presença de Deus. E nós não podemos afastar ela de nós. Nós temos que viver ela de acordo com como o Senhor nos entregou, pura. Porque, põe a imagem de novo para mim e eu vou encerrar. Olha só, aquela lente, ela faz acontecer um efeito que se chama convergência. Mas não é nela que a convergência acontece. É quando as luzes passam por ela. Então
basta você ter Jesus. Você tem que passar. Você tem que continuar. Porque é só continuando que lá na frente nós nos tornamos um. Amém. Aleluia. Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para viver sem a verdade. Não dá para viver sem ser de verdade. O que é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Para onde você está indo? Porque o efeito convergência, apóstolo, ele só acontece com forças, luzes, elementos que têm a mesma origem. A convergência de uma lente, ela não atrai pó para ela. O pó vai atrapalhar a convergência. Ela atrai iluminação, luz solar, luz artificial, qualquer tipo de luz. Porque o efeito dela, o poder que ela tem, só vai acontecer com elementos da mesma origem. Eu e você, para sermos levados até Cristo que nos atraiu e chegarmos a um ponto de sermos realmente um só corpo, precisamos conhecer a nossa origem. A nossa origem é o céu. E agora, não é mais sobre um elemento que traz convergência. É sobre eu e você, que precisamos ser os convergentes dessa terra. Somos nós, refletindo a luz de Cristo, a verdade do amor de Deus, que vamos levar pessoas que, ao passarem pela presença do Espírito Santo, vão ter tudo em comum. Vão ouvir o ensinamento dos apóstolos, vão caminhar na oração, vão estar no partir do pão, vão estar nas orações, vão ter tudo em comum, vão estar nas casas, vão estar nas igrejas. Tem pessoas que deixaram, tem pessoas que tentaram este ano, mas no decorrer do caminho ela se perdeu. E ela deixou de fazer de Deus o seu ponto de convergência. E os desejos dela partiu para tantas coisas. E ela deixou de cumprir o propósito de Deus para sua vida. Mas nós estamos lançando uma palavra sobre você, que no final dessa convenção nós vamos receber da nossa posse. E o Senhor quer converter os teus caminhos a Ele. O Senhor quer converter o teu espírito ao espírito dEle, porque Ele mesmo deu dEle. Ele entregou dEle os ministérios para que a igreja fosse uma, para que a igreja chegasse à unidade da fé, ao conhecimento do Filho e à unidade de Cristo Jesus. Nunca foi sobre nós, Nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus.